Olá pessoal, eu sou o professor Danilo Rodrigues. Estamos aqui em mais um encontro aqui, essa nova casa, o YouTube, né? Vamos falar sobre mais um tema, sobre um assunto que é muito importante para quem está estudando para concursos na área de educação, para quem está querendo passar na sua primeira matrícula ou na segunda, ou uma matrícula maior, né? Melhor, né, do que a que você já tem. Para quem não me conhece, a gente já tem um trabalho aqui pela Escola de Ideias na rede vizinha, @ideiasescola. Quem puder seguir, quem puder também dar o like aqui no nosso canal, seguir a gente, né? Porque quanto maior o número de seguidores, a plataforma ela vai abrindo possibilidades de trabalho para a gente, né? Nós vamos falar hoje sobre um assunto que muita gente não entende, não compreende a sua importância. Muita gente acha chato estudar, né? Então as pessoas não gostam, fogem muito, que é um assunto que está muito mais atrelado à sociologia da educação, né? A gente fala sobre os fundamentos aqui de filosofia, psicologia, história, sociologia da educação, mas o tema de hoje é muito mais atrelado à área da sociologia. E, querendo ou não, ele impacta direto na prática, na sua prática, né? Na prática do professor em sala de aula, né? Que é sobre o currículo, né? Ou melhor, vamos falar sobre as teorias sobre o currículo, né? Primeiro a gente precisa entender, como a gente coloca em cada encontro aqui, o contexto desses estudos, né? E a importância de se estudar sobre esse assunto. Nós temos aqui outros encontros aqui no YouTube, outras aulas que a gente já abordou: a democratização da escola pública, a função social da escola, o pensamento pedagógico brasileiro da década de 80, com a Constituição Federal de 88, né? E nesse embalo de democratização da escola pública, redemocratização da sociedade brasileira, discussão da função social da escola, valorização da escola pública, que essa discussão se teve, como a gente já falou aqui em outros encontros, né, no final da década de 1980 e início da década de 1990, né? O currículo também passou a ser um assunto muito discutido, né? Vamos começar do começo, né? Primeiro, quando a gente fala currículo, o que nós estamos falando exatamente na prática, né? Currículo nada mais é do que, né, o caminho, né, a passagem, né, na sua tradução literal, né? Significa caminho, passagem, né, em latim, né? Principalmente a definição do caminho e da passagem, né? Por exemplo, quando vocês entregam um currículo no trabalho, que o nome é currículo vitae, né? Mais ou menos o nome. Ali vai dizer o quê? Toda a sua trajetória, tudo aquilo que você passou, por onde você estudou, pelos lugares onde você trabalhou, das empresas, as experiências que você teve, até onde você chegou nesse ano, na data que você entrega. Então ele mostra toda a sua trajetória, todo o seu caminho, né? Toda a sua passagem. Quando a gente traz para a escola, é a mesma coisa. O currículo vai ser o quê? Todo o caminho que o aluno vai passar, toda a trajetória que o aluno vai seguir, né? Desde o início da sua trajetória na educação infantil até ao final da educação básica, ao final do ensino médio. Então é o caminho, a passagem. E principalmente aquilo que é escolhido, selecionado, né, e valorizado como prioridade para fazer parte desse caminho, para fazer parte dessa trajetória. Quando nós adotamos uma proposta curricular, onde a gente tem ali disciplinas, componentes, objetivos, conteúdos, seja o que for, nós estamos selecionando sobre um ponto de vista, sobre uma cultura, sobre uma ótica, sobre uma forma de entender. Foi feita uma seleção e definida ali o que seria mais importante de ser estudado, ao ponto de ser valorizado e colocado no currículo, ou seja, na trajetória de todos os estudantes do Brasil. Então é um assunto muito importante, né? Todos os estudantes do Brasil, sem distinção, passam por um caminho de conteúdos, de componentes curriculares, considerado pela sociedade brasileira como conteúdos valorizados, que todos precisam, sem distinção, terem acesso e estudarem. Então essa seria
a ideia básica sobre currículo, né? Outra coisa que a gente colocou, né, relembrando que todas as nossas propostas pelo YouTube, ela começa lá no aplicativo do WhatsApp, onde a gente vai entregar para você um material didático em PDF ou em PowerPoint altamente resumido, para que você possa acompanhar nossas aulas aqui com material didático de apoio, né? Então você pode acessar lá o seu material, que a gente encaminhou provavelmente para o WhatsApp, e lá você vai ver que eu coloco aqui no início também um mini resumo de quais são os documentos curriculares que estão em vigência no Brasil. É importante a gente ficar sabendo, né? Que todos eles, de uma forma direta ou indireta, né, vão impactar na nossa prática e na prática da escola, né? Então, quando a gente fala, né, de currículo em si, né, a gente começa com a aula o encontro de hoje, que são as teorias sobre o currículo, que vai ter uma grande influência na década de 90. Então você tem a Constituição Federal, né? Não chegou ainda a LDB, mas nessa discussão de redemocratização, de função da escola pública, né? de defesa de uma escola que atenda a todos, a discussão sobre a teoria crítica do currículo é muito forte, com a influência da sociologia da educação. Então a gente vai ter no início da década de 90 até 97 todo um discurso curricular pautado numa linha crítica, numa linha de discussão sobre a escola, de defesa da função social da escola, né? Para onde que a escola deve atender, o público trabalhador, né? Que a teoria crítica do currículo vem dessa linha. Quando a gente chega em 96 e 97, a gente tem a LDB, que surge em 1996, em dezembro de 96, ela surge já com uma pegada muito mais light do que os estudos críticos do currículo, tá? E é adotado os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. Quem não sabe, né, os mais novos, são livrinhos lindos, coloridos, que na escola ou ficam enfeitando o armário, ou servem de apoio para a mesa, ou ficam em cima da tela do computador, porque pouca gente lê, né? Mas são livros coloridos que foram referência do trabalho curricular na década de 90, no final da década de 90, em 1997. O que acontece no Brasil, que impacta a nossa educação, é que as influências são muito discrepantes, existe uma descontinuidade nessas políticas curriculares, que você tem 88, 89, 90 até 96, uma forte influência crítica, da teoria crítica do currículo que nós vamos estudar hoje. Aí de 97, com os parâmetros curriculares nacionais, ele vem numa pegada de orientação para os professores, numa pegada altamente da psicologia, psicologizante, né? Os parâmetros curriculares nacionais vão abandonar todas as discussões anteriores que se tinha desde o final da década de 80 sobre teoria crítica do currículo, sociologia da educação, função social da escola, democratização da escola pública, porque em 97 os parâmetros curriculares vão suprir a demanda que vem da LDB de 96, que é para orientar o trabalho de todos os professores e escolas do Brasil, só que eles convidam para fazer parte dos parâmetros curriculares a equipe do professor César Coll, que tinha feito a reforma dos currículos na Espanha. Ou seja, o Brasil discutindo de forma efervescente uma teoria crítica do currículo, uma política social focada para os trabalhadores, escola pública, democratização. E aí em 97 veio uma equipe lá da Espanha, altamente alienígena a essa discussão, e criam o principal documento curricular de orientação em 1997, que é os parâmetros curriculares nacionais, desconsiderando todas essas discussões que estavam acontecendo no Brasil e adotando uma proposta psicologizante. César Coll, ele é discípulo de Jean Piaget, seus trabalhos, suas pesquisas são todas voltadas no currículo atrelado à influência psicológica piagetiana. Tem o seu livro clássico, Psicologia e Currículo, muito utilizado para concurso, cai muito em concurso também, e ele é o mentor dos parâmetros curriculares nacionais, dos PCNs, que é de 97. Então você tem, primeiro, uma influência crítica, aí corta isso para uma influência psicologizante, então muito em temas psicologizantes, autonomia do aluno, respeito às fases do aluno, orientação do trabalho do professor, avaliação formativa, tudo numa pegada piagetiana.
Isso vai ficar de 97, mais ou menos uma década e meia, de 97 a 2010. Aí quando chega a 2010, a gente vai ter as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que é de 2010, que é um documento de orientação curricular altamente focado na escola, né? Já numa perspectiva multicultural, né? A escola como produtora de cultura, a escola aberta para a comunidade, uma proposta curricular que tem como foco a autonomia cultural da escola e principalmente o fortalecimento da participação da comunidade na elaboração do PPP, nas discussões sobre escola, né? As diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que é de 2010, é uma pegada altamente multicultural e desconsiderando a parte psicológica dos PCNs, praticamente ignorando os PCNs, né? Então, documento multicultural, trabalhando com autonomia do PPP, escola aberta para a comunidade, foco, né, no trabalho, na autonomia dos grupos escolares, altamente multicultural, vamos discutir sobre isso também. Então o Brasil ele tem altos e baixos, né? Então ele começa com uma discussão crítica do currículo sobre escola pública para o trabalhador, vem para a área da psicologia, Piaget, vai para a área multicultural e chega em 2015, 5 anos depois, ao que a gente tem a BNCC, um documento altamente tecnicista. Tá? Vamos ter aqui um encontro sobre BNCC. BNCC não tem influência da psicologia, não é da influência piagetiana, não é construtivista, como eu vejo algumas pessoas falando por aí. Não é. Ela trabalha com algumas competências socioemocionais, alguns pontos focados no desenvolvimento integral, mas inclusive no texto íntegro da BNCC tem vários trechos com críticas ferrenhas ao trabalho do Piaget e à visão construtivista. Tá? A linha do BNCC é uma linha tecnicista que trabalha com a pedagogia das competências e habilidades, que é uma linha empresarial bem antiga, bem prática, lá de formação de ilhas, de McDonald's, de Bob's, né? Que o Philippe Perrenot traz para uma discussão mais crítica, focada na formação de professores. Então a BNCC é um documento técnico, um documento focado em competências e habilidades, bem mais neutro do que a discussão cultural das diretrizes. Então, de uma forma geral, antes de a gente começar a falar das teorias, né, sobre o currículo, o Brasil vive uma verdadeira coxa de retalhos em suas políticas curriculares, devido à discrepância política, à descontinuidade das ações e das políticas públicas, né, mudança de governo. Então você tem, final da década de 1980 e década de 1990, até praticamente 97, uma forte discussão crítica do currículo, né, focada na escola para o trabalhador, democratização da escola pública. Aí isso se encerra de 97 a 2010, uma forte influência da psicologia, influência piagetiana, um pouco de aprendizagem significativa, autonomia do aluno, construtivismo, avaliação formativa, isso até 2010. A gente volta para uma perspectiva, através das diretrizes curriculares, multicultural, de escola aberta para a comunidade, influência da cultura, e depois a gente volta, vai para uma linha mais técnica, né? Hoje com a BNCC a educação está mais técnica, mais fria, nem social e nem psicologizante. Técnica, focada em habilidades e competências, objetos do conhecimento, componentes curriculares, né? Uma linha muito mais tecnicista através da BNCC. Então essa introdução que a gente está colocando aqui para mostrar para vocês que tudo que eu falei aqui vai desaguar e vai impactar lá em vocês na sala de aula. Que vocês são professores, e aí vem influências da teoria crítica do currículo, influências dos PCNs, influências das diretrizes, influências da BNCC, e o professor fica nesse ringue, porque é uma disputa, né, de quem consegue dominar a narrativa para escolher e valorizar o que tem que ser ensinado no país. E vocês, como professores, são a consequência. Vocês desaguam em vocês e vocês são obrigados a seguir regras, normas, metodologias, ações, muitas das vezes desconexas, descontínuas, incoerentes e forçadas para vocês lá em sala de aula. Então, o primeiro ponto, quando a gente vai falar sobre isso, falamos sobre o conceito de currículo geral, e em segundo, entender como que as políticas curriculares no Brasil são altamente complexas, incoerentes, confusas e de altos e baixos.
o que atrapalha no planejamento, atrapalha na organização de políticas públicas, atrapalha no ensino do professor, no planejamento das aulas, na formação do trabalho escolar. Por quê? São muitas mudanças drásticas e discrepantes. Quando a gente fala de políticas curriculares no Brasil, a gente fala literalmente numa colcha de retalhos, como se fosse aquela calça de festa junina que a gente vê. Então isso é muito sério. Então é muito importante que a gente estude as teorias sobre currículo, para a gente poder entender toda essa influência, essa discussão que vem lá da sociologia da educação europeia, passa pelos Estados Unidos e chega no Brasil só na década de 1990. É importante que a gente, profissional da educação e principalmente professor, faça uma reflexão sobre a nossa prática, a famosa praxis, né? A prática refletida, né? Para que você entenda essas influências e os impactos que tem na aula de vocês. E um tema que a FEVRE adora trabalhar. Tem N questões de concursos anteriores da FEVRE sobre as teorias do currículo, né? E a ideia é a gente ajudar vocês a conseguirem passar por esses desafios. Legal? Continuando aqui, quem teve aqui acesso ao material que a gente deixou disponível para vocês lá no grupo do WhatsApp, né? As teorias sobre currículo vêm de influências, né? Como eu coloquei aqui, ó. Você tem aqui, principal influência que você tem, né? No Brasil, primeiro você vai ter a influência da sociologia da educação, que passa principalmente pela Inglaterra no início, né? E depois vem para os Estados Unidos e vai caminhando por esse processo, né? E aí, os principais aqui autores que vão discutir sobre isso, que caem nos concursos, que caem nos editais, por aí vai, né? Então você tem, né, o professor Tomás Tadeu, o professor Antônio Flávio Barbosa Moreira e a professora Vera Candu, né? Eles, de certa forma, compõem aí, né? Tem outros, claro, outros pesquisadores mais contemporâneos, mais recentes, que estão até mais importantes, né? A referência principal da base da teoria crítica do currículo e da sociologia para o campo brasileiro, principalmente no final da década de 80 e início da década de 90, né? Então, o professor Tomás Tadeu, o professor Antônio Flávio e a professora Vera Candu, né? E como eu coloquei aqui, a influência da psicologia espanhola, das reformas do currículo espanhol da década de 90, através dos PCNs, vão influenciar o currículo brasileiro, principalmente com os parâmetros curriculares nacionais e um dos seus mentores, que é o César Coll, né? E as teorias aqui que a gente coloca de subjetivação do currículo, que são os estudos do professor José Gimeno Sacristán, que vem também de uma influência da psicologia espanhola. Eu não sei o que acontece no Brasil, que o Brasil gosta dos estudos curriculares, das reformas curriculares da Espanha. A Espanha não é referência curricular, a Espanha não é referência de educação, a Espanha não está em primeiros lugares do PISA, mas eu não sei o que acontece com a educação brasileira, que flerta e muito com a teoria curricular e com as reformas curriculares espanholas. Eu acredito que seja pelo cunho da influência da psicologia, principalmente da epistemologia genética do Piaget, né? Tanto o César Coll quanto o José Gimeno Sacristán vão vindo uma influência da psicologia e de influência piagetiana, o que mostra que é um foco no interesse da educação brasileira em adotar políticas curriculares de influência piagetiana. Então essas são as duas correntes sobre, né, o pensamento das teorias do currículo no Brasil. Uma parte da sociologia da educação, Inglaterra e Europa, dentro desses três, e uma outra influência da psicologia espanhola, das reformas curriculares da Espanha. Isso estamos falando de Brasil, né, de pensamento pedagógico brasileiro, tá? Aqui para esse encontro de hoje, né, a gente não vai falar aqui da influência espanhola, porque o objetivo é falar das teorias sobre o currículo, que é o estudo da sociologia da educação. Então, de uma forma geral, o trabalho do César Coll, no seu livro principal, Psicologia e Currículo, traz uma pegada piagetiana e influência dos parâmetros curriculares nacionais, que o César Coll foi o mentor, tá? E os estudos da subjetivação do currículo, do professor José Gimeno Sacristán, cai muito também em concurso, a gente não vai falar nesse encontro, que trabalha sobre as ações e níveis curriculares, né?
o currículo formal, o currículo oculto, lembra daquele papo? Currículo oculto, nível formal, nível de execução, currículo oculto, né? Que é muito forte na educação brasileira também, e faz parte, inclusive, de vários concursos, esses estudos do professor José Rimeno Sacristan. Vale a pena dar uma pesquisada na internet, pegar algum tipo de trabalhos, né, sobre isso. O livro Psicologia e Currículo também vale a pena dar uma passada de olho, para vocês conhecerem um pouco desse pensamento da linha curricular espanhola, que influencia muito o Brasil até hoje, né? Mas eu já adianto para vocês que vai desaguar no Piaget, né? Todos esses rios aqui, PCN, César Cole, subjetivação do currículo, José Rimeno Sacristan, todos esses rios vão desaguar na teoria piagetiana, são todos piagetianos, né? Então a gente já tem uma ideia, uma base da prática do que eles vão defender, tá? Mas por enquanto de hoje nós vamos focar, né, nas influências da sociologia da educação, sociologia europeia na Inglaterra e depois a americana nos Estados Unidos, e aqui no Brasil vai desaguar nos principais pensadores, professor Tomás Tadeu, professor Antônio Flávio Barbosa Moreira e a professora Vera Candu, tá? Quem estiver gostando aí, gente, da nossa discussão, se puder seguir aí o canal, dar um like pra gente, para que a gente possa continuar com o trabalho, tá? Então a gente vai ter alguns livros clássicos, né, principalmente na década de 1990 no Brasil, que vão orientar as discussões sobre a teoria crítica do currículo, né? O primeiro livro vai ser o livro O Currículo como Fetiche, né? Onde você vai ter aqui os principais estudos do professor Tomás Tadeu, né? Tem a foto aqui, explicando um pouquinho sobre um resumo, né, dos trabalhos feitos pela Sociologia da Educação, falando sobre as correntes curriculares, né, e os estudos apresentados pela Sociologia, né? Então, de uma forma geral, ele vai ser o precursor, vamos dizer assim, né, dos trabalhos dos estudos curriculares voltados para a teoria crítica, tá? Segundo Tadeu, para se pensar uma nova forma de ver o currículo, de rever a teorização curricular, pode ser útil rever quais têm sido as formas pelas quais o currículo tem sido concebido, ou seja, criado, né, desenvolvido, né? A palavra currículo vem do latim, né, currículo, que significa passagem, pista ou corrida, né? A passagem que o aluno vai ter da educação infantil até o ensino médio, né? Mas quem seleciona, quem define o que é importante, quem hierarquiza os saberes e as disciplinas, quem define o que tem que ser valorizado pela sociedade, é essa discussão que se é colocada aqui, né? E aí no livro do professor Tomás Tadeu, você vai ter de forma breve e simplificada as 4 visões principais sobre o currículo que a gente vê até hoje no Brasil, nas escolas brasileiras, no dia a dia. Essas 4 funcionam em diferentes escolas, diferentes linhas, diferentes pensamentos, né? A linha curricular tradicional, a mais utilizada, a mais conhecida, eu particularmente evito de colocar, vamos dizer assim, tonalidade emocional nas palavras, tá? Porque durante a formação de professores é muito colocado para vocês que o tradicional é ruim, o tradicional não presta, o tradicional não serve. O que significa tradicional? É o mais utilizado durante anos. Por isso é tradicional, se torna tradição. Durante muitos e muitos anos se é utilizado e repetido. Então, se está aí até hoje, se funciona até hoje, né, a gente não tem que colocar juízo de valor sobre o processo. É entender as características, né, e caso o concurso cobre, você saiba responder. Sempre falo aqui que eu tenho meu mantra, né, o concurso público não quer saber a sua opinião, senão a prova seria discursiva e não objetiva. Então, sempre quando vier a palavra tradicional, vamos evitar de romantizar ou de colocar carga emocional nas palavras, tá? Tradicional é o que é tradição, é o que é sempre utilizado ou mais utilizado ao longo do tempo, tá? A perspectiva tecnicista, que é muito próxima da tradicional, vamos ter grandes escolas tradicionais, grandes escolas tecnicistas, né? Característica curricular, vou dar exemplos práticos para vocês entenderem do chão da escola, quando é uma pegada tradicional, quando é uma pegada, né,
crítica, né? Tecnicista, perdão. Nós temos a teoria crítica do currículo, que é a que cai mais em concurso, né? A mais famosa, que teve o seu auge aí na década de 90 aqui no Brasil, e a mais recente, em alguns documentos, principalmente as diretrizes curriculares de 2010, que é uma linha curricular pós-estruturalista, ou pós-crítica, que a gente chama, que são as contemporâneas, né? Ou multicultural, que é onde está se pautando as discussões principais, né? Então, a nível contemporâneo se discute mais sobre a linha pós-crítica, pós-estruturalista ou multicultural do que as outras três que a gente vai falar aqui agora, né? Então, caminhando, gente, a gente vai encontrar aqui em alguns sistemas de ensino, em algumas escolas, né? A primeira linha mais conhecida, que é a perspectiva tradicional do currículo, tá? Então você vê muito isso em escolas religiosas famosas, que tem no Rio de Janeiro, que são caríssimas a mensalidade, né? O tipo de currículo, tem uma linha humanista, tá? E aí o que seria essa perspectiva curricular humanista? Ela é formada, né, baseada na formação do homem. Então ela não tem uma perspectiva muito focada em conteúdo para vestibular, ou conteúdo técnico para mercado de trabalho, ou conteúdo crítico. O objetivo é uma formação humanista, né? Uma visão, né, conservadora de cultura, para que você transmita a cultura, né? Vamos dizer assim, fixa, estável e herdada para as novas gerações, né? E aí você vai ter, de certa forma, a formação humanista do homem, do gentleman. Então, por exemplo, são as escolas tradicionais religiosas, que tem assim o conteúdo básico científico, mas aquela formação humana. Aquele camarada vai estudar os estudos clássicos da arte, os estudos clássicos da literatura, né? Vão ter ali disciplinas que vão trabalhar com personalidade, com moralização, com formação de caráter, né? Com alta gama de cultura clássica, cultura tradicional, literatura clássica, arte clássica. Então você forma o aluno numa visão humanista. Ele é o que? O conteúdo que é ensinado científico, mas o gentleman, o homem, o cavaleiro, a formação da personalidade, da moralização. Por isso essa pegada de currículo humanista. Eu estou formando o homem, eu estou formando a nova geração. Então eu estou formando o que? Valores, posturas, né? Questões morais, né, formação de personalidade e pegada forte de cultura clássica e tradicional. Então essa perspectiva curricular, ela é uma perspectiva fixa, estável e pronta, que as crianças, né, as novas gerações vão apenas herdar aquilo que já está valorizado e considerado como erudição, como cultura culta, como, né, acesso aos bens culturais já fixos e prontos. Não existe aqui discussão, não existe aqui opinião, não existe aqui conscientização, não existe aqui discussão de desigualdades sociais, reparação histórica, tem nada disso. O conhecimento já existe, já é fixo, já é herdado, já está pronto, e a gente vai transmitir para os mais novos com a pegada de formação humana. Então ensina os conteúdos também, mas a base é a formação humana. Ética, moral, personalidade, formação de valores, né? Tem essa pegada humanista como um todo, né? Então é mais ou menos essa ideia, né? O conhecimento é visto como fato, como informação, né? Uma visão que, por sua vez, se baseia numa perspectiva conservadora da função social e cultural da escola e da educação. Nessa pegada aqui, a escola é vista apenas como aquela responsável por dar acesso à cultura. Será reprodutora de cultura e uma cultura erudita, uma cultura da classe alta, né? Uma cultura da classe dominante, né? E aí os alunos é que têm que se adaptar a essa escola e conseguir chegar aos níveis mais avançados de ensino por ela, né? Ela meio que seleciona ali para que somente aqueles que dominarem a cultura erudita, dominarem a formação humana e conseguirem caminhar, que chegam ao final. Quem não se adaptar, quem não tiver condições, vai caindo pelo caminho, vai saindo pelo caminho, vai indo embora pelo caminho.
Então você vê muito isso aqui em escolas mais antigas e tradicionais. Por exemplo, as religiosas, particulares, são centenárias. Algumas escolas públicas centenárias ainda mantêm essa ideia, essa linha de pensamento, né? Que é, vamos dizer assim, a vovó das teorias curriculares, tá? A perspectiva tecnicista, ela vai ter uma pegada tradicional, mas não vai focar muito nessa questão humanista. Ela vai focar mais nos conteúdos científicos também, tá? Ela também tem a mesma pegada da linha tradicional, que vê a cultura e o conhecimento como algo estável, pronto e fixo, que você apenas transmite para gerações anteriores, sem questionamento, sem discussão, sem crítica ou sem conscientização, né? Então ela é bem similar à tradicional. Ela só é um pouco mais focada, ao invés da formação humanista, né? Numa visão mais instrumental, utilitária e econômica da educação. Então, em muitos aspectos similar à tradicional, mas enfatizando as dimensões instrumentais, utilitárias e econômicas da educação. Então, o que significa isso, né? Então, é um ensino, né? Tecnicista vem de quê? De técnico, né? De tecnologia, né? Prático, técnico e tecnológico, né? Então são as escolas que você vê com um discurso muito mais pegado. Se você for entrar nessa escola, por exemplo, as escolas de Sistema Firjan, Sistema S, são todas nessa pegada, né? De tecnologia, altos laboratórios, tudo que tem da moda, acesso ao conhecimento moderno, né? Uma pegada instrumental. O que é uma pegada instrumental? É uma educação que tem uma pegada também de instrumentalização, ou seja, não só ensinar o que tem que ser ensinado, mas ensinar também o como fazer, né? Então, investe em laboratório, investe em parte prática, investe em projetos de empreendedorismo, investe em produto, né? São escolas técnicas que produzem muito, altamente tecnológicas e avançadas, mas com uma pegada que não é a formação humana em si, né? Mas, num certo ponto, né? Uma instrumentalização para o mundo produtivo, para que esse aluno, né, ao invés de ser o gentleman, né, ou aquela formação moral, ele vai pegar a base do conhecimento dessa linha tradicional, que elas são muito próximas, mas vai pegar essa formação do sujeito para um direcionamento, para um selecionamento de papéis. A diferença entre as escolas é que a escola tradicional, ela tem o objetivo do homem humanista, né? Da cultura erudita, da formação do homem. A escola tecnicista está focada na formação de papéis. Ou seja, aqueles que tiverem o melhor desempenho vão assumir as melhores funções na sociedade. Uma linha muito mais Max Weber, vamos dizer assim, né? Focado em diploma, focado na instrumentalização de competências, formado mesmo naquela cultura, né, da qualificação profissional. Então, vai se utilizar dos conteúdos tradicionais prontos, que vem herdado da geração, mas para uma linha mais definição de papéis sociais. Os melhores vão pegar as melhores profissões da sociedade, os mais ou menos vão ficar ali no meio, e aqueles que não conseguirem acompanhar vão ser os papéis mais assim figurantes da sociedade, nível de salário, de emprego e por aí vai. Então são escolas altamente instrumentais, utilitárias e econômicas. O que seria instrumental? Essa pegada não só teórica, mas do como fazer, laboratório, né, instrumentos, a prática, né, o trabalhar, o fazer, o desenvolver de forma prática, né, o maker, né, a cultura maker, né, que é a pegada da BNCC, né. Utilitária significa o quê? Não é ensinar toda aquela vasta de cultura erudita, todos os conhecimentos da cultura clássica, da arte clássica, da literatura geral. Não, uma coisa mais o quê? Utilitária. Vamos focar aqui no que é mais essencial, aprendizagens essenciais. Quem lembra da BNCC? Então, o que é essencial, o que é utilitário, o que é mais direto, o que é mais necessário para se ensinar. Entendeu? É essa pegada da linha mais técnica tecnicista, né? E econômicas da educação, ou seja, qualificação de mão de obra, posicionamento social do aluno, né? Qualificação, certificação e encaminhamento para mercado de trabalho, definição de papéis sociais. Então você tem escolas de educação básica nessa linha, você tem
graduações tecnológicas, você tem mestrados tecnológicos, aonde o currículo são todos nessa perspectiva. Vai beber muito na fonte da tradicional, né? Mas vai ter essa pegada, ao invés de formar o homem, o gentleman, com os valores, com acesso a toda a cultura erudita, você vai ter um cara que vai ter o conteúdo ali também, que é o mesmo conteúdo da tradicional, mas um cara mais o quê? Utilitário, ou seja, né? Utilitário vem o quê? Vem de funcionalidade, né? Então ele é mais instrumental, ele vai ter instrumentos para colocar em prática o que ele aprendeu. Ele vai ser mais utilitário, ele vai ser mais posicionado o quê? Com funcionalidade para a sociedade, né? E desempenho o quê? Questões econômicas. Ele vai atender o quê? A projetos da nação, de formação de mão de obra, qualificação da mão de obra, posicionamento na indústria, posicionamento no comércio, né? Preenchimento de qualificação de mão de obra de setores terciários. Essas duas escolas estão em pleno vapor, funcionam, aí você vai ver, toda esquina tem ou uma escola religiosa tradicional, uma escola pública tradicional centenária com essa pegada humanista, ou você vai ver escolas privadas e públicas nessa pegada tecnológica, de competência, lá BNCC, de aprendizagens essenciais, econômicas, posicionamento, diploma, aqui, né? É diploma atrás de diploma, qualificação profissional, posicionamento na sociedade, né? Qual é o principal para os concursos públicos que você precisa saber? A visão da função da escola. Então, essas duas linhas que são mais tradicionais, mais clássicas, né, de linha liberal, você vai ter a primeira linha, que é onde a escola vai ter a função aqui, né, de formação humanística, ou seja, ela vai formar o homem como um todo, né? Então ela vai ter aqui, de certa forma, ela seleciona, vamos dizer assim, né, os melhores são selecionados e são formados nessa perspectiva. Na linha técnica você vai ter o quê? Uma escola como definidora de papéis sociais. É a escola que vai moldar e vai definir qual é a função desse camarada no futuro. Se ele vai ter um bom emprego, se ele não vai, se ele vai ser médico, se ele não vai ser, se ele vai ter um bom emprego, um bom salário, se ele vai ser aprovado no vestibular. Então as principais, por exemplo, redes privadas hoje, que não são as tradicionais religiosas, né? São todas nessa linha aqui, os sistemas, né? Sistema A, sistema B, sistema B, eu citei aqui o sistema FIGEA, mas tem os grandes conglomerados empresariais que comandam as escolas hoje de ensino médio, sistema Y, sistema Z, sistema H, né? Os grandes conglomerados de escola que preparam para o vestibular, que preparam para a faculdade, que preparam para diversos concursos, é toda nessa pegada. Aqui a escola seleciona os melhores para a formação humanista, a formação do homem. Aqui a escola molda e desempenha os papéis sociais dos alunos conforme o seu rendimento, conforme a sua qualificação e o diploma que ele vai ter. Então essas duas linhas, né, mais liberais, são duas linhas muito fortes na sociedade brasileira, ganham força até hoje e estão aí até hoje funcionando, né? Que é trazida pelo estudo do Tomás Tadeu, tá? Então, nessa primeira parte, é importante você fazer uma revisão antes de discutir as outras duas, né? Então, como é que ficou para você essas duas primeiras perspectivas? Se você não conseguiu entender, dá um pausa no vídeo agora, volta o vídeo para o início, volta para a introdução, pega aqui o material para dar uma lida com calma, faz uma pesquisa a mais na internet para você trazer algo a mais, né? Que é importante que você visualize esse projeto inicial que se tem as duas escolas nessas linhas mais antigas, né? Chama a vovozinha aqui a perspectiva tradicional e a mais moderna que é a mãe aqui, a tecnológica, tá? Elas existem até hoje, é importante que você compreenda. Elas bebem da mesma fonte, mas com funções um pouco diferentes. São praticamente iguais, mas com um foco diferente. Mas é o que chama de uma pegada liberal, ou seja, o que é uma pegada liberal? Nesses dois projetos curriculares, o foco ali de quem vai ter acesso, de quem vai vencer, de quem vai ser selecionado, está no aluno, por isso que é liberal, na individualidade do aluno e na meritocracia. Os melhores, os selecionados ou aqueles que se qualificarem mais, vão conseguir os melhores lugares na sociedade. Então não se discute aqui questões históricas, desigualdades, minorias, preconceitos, né? Reparação histórica, condições sociais, desigualdades econômicas. Essa discussão é zero aqui nessas perspectivas. O que se discute aqui é o quê? O currículo oficial, os conteúdos científicos neutros, que são fatos
prontos e acabados. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500. Ponto final. Não tem discussão aqui se descobriu ou invadiu, quem eram os indígenas, quem estava aqui primeiro, a história, isso é zero. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500. Ponto final. Então, gente, se você conseguiu entender essa primeira pegada, né, a gente vai avançar aqui para a próxima. Se você não conseguiu entender, dá uma paradinha, bebe uma água, respira, volta o vídeo, veja de novo, pode tirar dúvidas com a gente lá no WhatsApp, que a gente ajuda, tá? Mas é importante que você entenda, esses dois são dois projetos curriculares, né? Que são próximos, um pouco diferentes, mas essas 4 visões são 2 projetos, né? O projeto crítico e o projeto liberal. Muita gente não entende a palavra meritocracia, né? A palavra meritocracia vem do mérito, ou seja, né, e da competição. Os melhores vencerão. Então, se ele venceu, se ele conseguiu uma vaga no vestibular de medicina, ou se ele conseguiu os melhores empregos, ou estudou pelas melhores escolas, é porque ele se esforçou, ele estudou muito, ele valorizou o processo, ele se esforçou, ele lutou e venceu. Então ele teve mérito na competição, ele foi o melhor, então ele tem o direito a ter os melhores empregos e os melhores salários na sociedade. Na meritocracia só se discute nas oportunidades. Você abre as mesmas oportunidades para todo mundo e os melhores vencerão. Só que na meritocracia não se discute as condições, que a gente chama de equidade, para que todos possam disputar nas mesmas condições, né? O Juninho lá passou no vestibular de medicina, se formou em médico porque ele se esforçou muito, ele estudava muito, era manhã, tarde e noite. Vocês não sabem o quanto o Juninho estudou para conseguir esse diploma de medicina. Ele merece, ele tem que comemorar porque ele lutou muito, ele tem mérito. Ok, ninguém está desmerecendo o esforço que ele fez para estudar, mas não, o Juninho é de classe média alta, estudou nas principais escolas privadas, teve todo um suporte do pai, porque não precisou trabalhar ao fazer a faculdade, só estudou. Teve rede de apoio familiar, teve ajuda, né? Faz parte de uma família de classe média alta, onde tem todo um suporte, uma compreensão, uma ajuda para que ele possa só estudar. Isso não é discutido na meritocracia. Do que aquele que é trabalhador, ou aquele que ajuda na família, ou aquele que tem que trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, ou aquele que não tem condições de pagar uma escola privada, uma escola preparatória. Essa discussão sobre as condições de cada um, a meritocracia não tem. Ela só discute sim as mesmas oportunidades, está lá o vestibular de medicina, 40 vagas para todo mundo, que vençam os melhores. A oportunidade é para todos. Todos podem fazer a inscrição, todos podem fazer a prova. Os melhores vencerão. Mas o resto não é discutido. Aí a gente vai para a segunda pegada, que é o segundo bloco, né? Que são as linhas críticas do currículo, que vem de influência da sociologia da educação, inicialmente na Inglaterra, né, na década de 60, 1960, depois nos Estados Unidos também na década de 70, e no Brasil vai chegar em 1990, com o professor Tomás Tadeu, através desses estudos, com o professor Antônio Flávio Moreira, professora Vera Candô, que vão trazer esses estudos para o Brasil e vão começar a questionar a função social da escola brasileira. Por isso que as nossas aulas elas são integradas. É importante que você veja as outras aulas dos outros encontros para entender o contexto dessa. Estamos todos no mesmo período histórico, né? No mesmo contexto histórico que é final da década de 1980 e início da década de 1990, né? A teoria crítica do currículo, ela vai ter como base principal, né, discutir a função da escola. E aí a grande questão é: para que serve a escola? Né? De orientação neomarxista, neo é novo, né? Então neomarxista, né? Baseada numa análise da escola e da educação como instituições voltadas para a reprodução das estruturas da classe da sociedade capitalista, o
currículo reflete e reproduz essa estrutura. Então, a grande denúncia que a teoria crítica do currículo vai fazer lá na Inglaterra, em 1963, se eu não me engano, nos Estados Unidos na década de 70 e aqui no Brasil, em 1990, é uma denúncia de que a escola hoje, ela ao invés de ajudar o aluno na ascensão social, ela faz o inverso. Ela reproduz a desigualdade que existe na sociedade. Ela mantém, ela reforça as desigualdades econômicas que existem na sociedade capitalista. Ao invés de ajudar a reverter o quadro de desigualdade, ela reproduz, ela mantém esta estrutura. Ela é um dos grandes elementos de manutenção das desigualdades, principalmente das desigualdades econômicas. A partir do momento que o avô é médico, o filho é médico, o neto é médico, o bisneto é médico, ou seja, todos eles passaram pela mesma escola, ou a de que seleciona na formação humanística, ou aquela que prepara, aquela que qualifica, aquela que define os papéis sociais. Esses dois tipos de escola não são escolas críticas, são escolas que reproduzem a estrutura da meritocracia e da desigualdade social e econômica, tendo em vista que nem todo mundo tem dinheiro para estudar nesses dois tipos de escola, ou nem todo mundo consegue acompanhar esse tipo de currículo, ou nem todo mundo consegue ter as mesmas condições, né, para se chegar ao mérito de passar por elas. Então, a teoria crítica do currículo vai denunciar a escola que está aí, ao invés de ajudar aqueles que não têm condições, né, de terem acesso ao conhecimento, elas fazem o inverso, elas reproduzem. Então, apenas acessa quem está na parte da elite comandando e cada vez mais seleciona e exclui aqueles, em sua grande maioria, que precisam dela, que é a classe trabalhadora. Então, a base da discussão da teoria crítica, e é importante vocês pegarem isso até para concursos e tudo, é sempre focado na discussão da escola. Né, de que a escola, ao invés de reproduzir, né, a estrutura de desigualdade com o acesso ao conhecimento, ela tem que fazer o quê? O inverso, ela tem que democratizar o acesso ao conhecimento e ao saber. Então, a teoria crítica do currículo defende o currículo, né, como grande ajudante, aquele que vai contribuir para que a escola mude a sua função de reprodução, né, para democratização do acesso ao conhecimento. Somente revisando o currículo, criticando o currículo, reorganizando o currículo, né, e redefinindo ali quem, dentro das estruturas de poder, vai mudar, é que a gente realmente vai mudar a função da escola. Então, a denúncia que é feita é: o currículo é produzido e criado por uma minoria, que é a elite, que reproduz nesse currículo a cultura deles, a visão deles, a ideologia deles e aquilo que eles entendem para a sociedade. Um grupo pequeno. Só que a grande maioria da população é obrigada a estudar esse currículo que eles definiram. E a grande maioria da população e da classe trabalhadora não pensa igual a eles, não tem a mesma cultura, não tem a mesma forma de ver a educação. Então, na verdade, você tem pouquíssimas pessoas definindo o que é valorizado pelo currículo, que tem que ser estudado na escola, um grupo pequeno e dominante, segundo a visão deles, e a grande maioria sendo obrigado a se adaptar, olha o funil, a se adaptar, a tentar entender, a tentar acompanhar a visão desse pequeno grupo para um dia chegar lá ao lado deles. Então, não é... A grande denúncia da teoria crítica é essa. A grande maioria da população e classe trabalhadora vai se afunilando para tentar entender esse currículo proposto por uma minoria, essa ideologia de uma minoria, o conteúdo de uma minoria que é valorizado, e poucos conseguem nessa seleção chegar lá, junto com aqueles que também são da elite. Então a escola, ela afunila, ela seleciona e ela reproduz a desigualdade. Na teoria crítica do currículo, ela vai dizer o quê? Isso tem que ser o inverso. Nós temos que discutir quem que domina a área curricular, quem que define o que tem que ser estudado. Nós temos que inverter isso. O currículo, ele não tem que ser pensado por poucos e por uma elite. Ele tem que ser discutido por todos. A partir do momento que o currículo é discutido por todos e revista as estruturas de poder
do que tem que ser estudado, o que não tem, tudo, você começa a fazer a escola, a abrir a escola, né, ao inverso do funil aqui, para que a maioria da população, a classe trabalhadora, possa acompanhar e ter acesso ao conhecimento. A função inversa. Ao invés de reproduzir e afunilar, ela vai democratizar o acesso e facilitar o acesso para todos. A nível de concurso público das questões, qual é o foco que você tem que ter? A teoria crítica do currículo tem como foco de discussão a escola, a função social da escola. Então, a denúncia de que a escola é reprodutivista, né, reproduz a desigualdade social, e a defesa de uma escola democrática, que democratize o seu acesso e o seu currículo para a classe trabalhadora. Por que eu estou focando nisso? Porque a linha que vai vir pós-estruturalista, ou pós-crítica, ou multicultural, vai ser uma pegada que vai ampliar essa discussão para além da escola, né? E é essa grande divisão que vocês precisam ver que está caindo no concurso. A teoria crítica ela vai se limitar a discutir sobre a função social da escola. A pós-estruturalista, a pós-crítica ou multicultural, as três são o mesmo nome, vai focar o quê? Não só na escola, mas nos sujeitos. O que elas vão falar? Além de uma escola democrática, é importante que a gente empodere todos os sujeitos que convivem com a escola. O professor, o aluno, o pai, o trabalhador, a comunidade. A prioridade da escola tem que ser os seus sujeitos. O processo de democratização do currículo passa pelos sujeitos que estão lá na escola. Eu não posso ter uma proposta curricular engessada que vem de cima, de uma elite de pessoas que não estão lá na escola. Eles não estão lá no dia a dia. Então como é que eles podem pensar o que tem que ser estudado se eles não fazem parte dessa realidade? Quem tem que criar o currículo, quem tem que pensar o currículo, quem tem que escolher o que tem que ser estudado, não tem que vir de cima para baixo, mas tem que vir de baixo para cima. Ou seja, só os sujeitos que estão na escola, que participam da escola, que participam do processo, é que têm o direito de definir qual será o currículo valorizado e estudado por todos. Então, um processo inverso, né? Então, uma diferença para concurso dessas quatro linhas são próximas, mas com suas pegadas diferentes, né? Qual vai ser a diferença da crítica para pós-crítica, né? A crítica vai focar na função social da escola. É denúncia e discussão da função social da escola. A influência do currículo aí. A pós-crítica vai defender não só a escola, vai focar muito na discussão dos sujeitos. Isso, quem quiser anotar no papel, anota aí para não se confundir depois. Vai focar nos sujeitos da escola e a importância deles serem os protagonistas na definição do currículo e do que vai ser estudado, né? Essa é mais ou menos a linha, tá? A perspectiva pós-estruturalista, também chamada de pós-crítica, que retoma, né, e reformula algumas das análises da tradição neomarxista, né, enfatizando o currículo como prática cultural e como prática de significação. Ou seja, o que ele vai dizer é que o currículo não é algo pronto, neutro, que não tem relação de poder e tudo, que vai ser apenas reproduzido para a maioria da população. Muito pelo contrário, ele é o inverso, né? O currículo ele é uma prática cultural de todos os sujeitos que estão na escola, né? E só os sujeitos que estão ali vão criar o quê? As suas práticas de significação. E ele produz cultura. O currículo é uma produção, né? É um produto das interações sociais dos sujeitos que estão na escola. Então ele se constrói segundo essa perspectiva de baixo para cima e não de cima para baixo. Então essa linha é muito importante, ela está muito presente nas diretrizes curriculares nacionais de educação básica de 2010, que foca na autonomia da escola, escola aberta para a sociedade, participação de todos nas propostas curriculares, alta autonomia da escola na definição do PPP e do currículo. Ele tem diretrizes gerais, obrigatórias, mas a escola tem alta liberdade e alta autonomia para, junto com os seus sujeitos, definir o PPP, o currículo, o que vai ser estudado. Então é bem nessa pegada aqui, né? E aí a gente tem os estudos mais recentes com a contribuição da professora Vera Maria Candô, né? Os estudos da teoria crítica do currículo vêm com a influência do professor Antônio Flávio Moreira, né, que discute muito currículo, né? O professor Tomás Tadeu, e a professora Vera Candô vai dar uma pegada nessa linha mais pós-crítica, e ela que vai trazer esse conceito de multiculturalismo, né?
tem que tomar muito cuidado para não se confundir, porque a pegada do multiculturalismo ela vem de uma influência dos estudos curriculares dos Estados Unidos, principalmente com seu expoente que é o Peter McLaren, que lá nos Estados Unidos você tem uma discussão de multiculturalismo muito pela característica dos Estados Unidos, segregação social, guetos, né? Alto processo de fluxo migratório. Então a discussão do multiculturalismo social americano é dentro de um contexto, e a perspectiva multiculturalismo da professora Vera Kandô, que ela traz para a discussão curricular no Brasil, mais contemporânea, bebe ali naquela fonte, mas tem uma perspectiva um pouco mais diferente, né? A Vera é mais pautada na linha dos direitos humanos, tem uma pegada mais nesse intuito, né? Então a gente colocou um trecho aqui dela, ó. Parto da afirmação de que não há educação que não esteja imersa nos processos culturais do contexto em que se situa. Neste sentido, não é possível conceber uma experiência pedagógica desaculturada, isto é, desvinculada totalmente das questões culturais da sociedade. Existe uma relação intrínseca entre educação e culturas. Estes universos estão profundamente entrelaçados e não podem ser analisados a não ser a partir de suas íntimas articulações. No entanto, há momentos históricos em que se experimenta um descompasso, um estranhamento e mesmo um confronto intenso nestas relações. Acredito que estamos vivendo em um desses momentos. O que a professora Vera coloca? Não tem como se pensar políticas curriculares, currículos, definir o que vai ser estudado e selecionado como importante para todos, se não tiver essa relação entre currículo e cultura, ou culturas, né? O multiculturalismo vem nessa pegada de entender a diversidade cultural, e principalmente não no sentido conciliador, né? Como o mito das três raças. Nós temos três raças que contribuíram no Brasil, a branca, a preta e a indígena, e nós temos que valorizar. Não é nessa pegada, né? Mas no sentido de produção cultural e de reconhecimento dos seus sujeitos. O multiculturalismo ele faz parte da prática da escola, e principalmente na participação dos seus sujeitos. Então, a produção cultural que emerge do chão da escola. A escola é o principal polo de cultura e a principal responsável para definir o seu currículo, e não o que vem de cima, né? Então, é um processo de baixo para cima, né? Na América Latina e particularmente no Brasil, a questão multicultural apresenta uma configuração própria. Então, eu falei essa diferença, né? Nosso continente é um continente construído com uma base multicultural muito forte, onde as relações interétnicas têm sido uma constante, através de toda a sua história, uma história dolorosa e trágica, principalmente no que diz respeito aos grupos indígenas e afrodescendentes. A nossa formação histórica está marcada pela eliminação física do outro, do eu por sua escravização, que também é uma forma violenta de negação da sua alteridade. Então, ou seja, a alteridade é o reconhecimento da diferença no outro. Então, nós temos um histórico muito grande de problemas, principalmente em relação à diferença racial, de não reconhecer a alteridade, ou seja, a importância que o outro tem na sua formação pessoal e na sua cultura. Então, ela coloca que o Brasil tem essa característica marcante a nível cultural de você ignorar ou destruir o outro. Ou seja, é um processo de silenciamento. Se você pegar, por exemplo, os livros didáticos, os programas que são trabalhados no ensino fundamental, você vai pegar muito dos indígenas brasileiros, a grande maioria das vezes é trabalhado uma linha indígena muito rápida, ou aquela coisa bem de pegada de descobrimento do Brasil, e você já pula para a narrativa essencialmente da matriz branca e do discurso europeu de como as coisas aconteceram. Ou quando mais você pega um trabalho caricato de folclore, de arte, dia do índio, culinária, quando muitas das vezes você não confunde e trabalha com o estereótipo indígena dos Estados Unidos. Mesma coisa com a cultura afro, Você muitas das vezes nega o que ela coloca ali,
nós temos como característica cultural a negação e a destruição daquilo que não é nosso, a destruição do outro, né? Então, é muito complexo isso. Você não, ao mesmo momento que você não enxerga, você não reconhece e você quer destruir, silenciar, né? A mesma coisa com a questão, né, da cultura afro, né? Você tem todo um processo na narrativa oficial curricular que você vê dos programas, dos currículos, né, das matérias, dos livros didáticos, toda uma narrativa de silenciamento da alteridade da influência da cultura afro, principalmente na formação da sociedade brasileira. E aí, quando você vai fazer algum tipo de trabalho, é a mesma pegada, é pegada folclórica, é roupa, é culinária, é alguma coisa assim muito sazonal, folclórica, e você volta com a valorização da narrativa branca e da narrativa europeia, como a única a ser valorizada no currículo. Isso não foi superado. Nós chegamos ao cúmulo de ter uma lei que já fez quase 20 anos, né, sobre a questão da cultura afro, da cultura indígena, chegou ao ponto de se criar uma lei e mesmo assim ter que fiscalizar o cumprimento dela, né? Então, quando ela coloca aqui, a nossa formação histórica está marcada pela eliminação física do outro, por sua escravização, que também é uma forma violenta de negação da sua alteridade. Os processos de negação do outro também se dão no plano das representações e no imaginário social. Nesse sentido, o debate multicultural na América Latina nos toca diante da nossa própria formação histórica, da pergunta sobre como nos construímos socioculturalmente, o que negamos e silenciamos e que afirmamos e valorizamos e integramos na cultura hegemônica. Então, a proposta do multiculturalismo, a proposta pós-crítica, é que se discuta o que ela coloca aqui. O que foi silenciado por nós? O que foi negado por nós? O que a gente destruiu? O que a gente negou? O que a gente silenciou? Enquanto voz, enquanto autoridade, enquanto matriz cultural, né? Vamos trazer isso para a discussão curricular. Ela cita exemplo de América Latina, a gente teve uma colonização europeia, né? Portugal e a grande maioria da colonização europeia dos outros países da América foram pela Espanha, né? O quanto que quase não se fala, por exemplo, da cultura dos nossos vizinhos. Está na América do Sul e pouca gente estuda sobre a história da América, sobre cultura dos países vizinhos, a relação que tem da América do Sul, né? Isso é praticamente zero no Brasil, né? Então, em alguns pontos que ela coloca, o multiculturalismo vai propor o quê? Primeiro, valorização dos sujeitos, isso é importante, diferentemente da teoria crítica, que foca somente na escola, ela vai focar nos sujeitos. O reconhecimento do currículo como um processo que emerge dos seus sujeitos, ou seja, ele vem de baixo para cima. Não se pode pensar numa proposta curricular sem considerar as influências culturais dos sujeitos que estão na escola, né? E por último, né, na forma de se pensar, né, de se discutir, como ela coloca aqui, né, como nós construímos, né, a nossa formação sócio-histórica, o que nós estamos negando, o que nós silenciamos, né, e o que a gente está afirmando e valorizando como discurso, narrativa principal. Então essa é a técnica, né, de se questionar, de se pensar, né, outras linhas e outros trabalhos curriculares. Tá? A gente colocou aqui as referências também no nosso material, mas esse encontro de hoje é muito para vocês terem uma ideia, né, de como é que andam as políticas curriculares no Brasil, os problemas que a gente tem em sala de aula, porque nós temos diversas influências curriculares que não se dialogam, e principalmente entender essa história do pensamento pedagógico brasileiro, das escolas e dos seus pensamentos curriculares. Então você tem dois blocos, um bloco liberal e um bloco crítico, 4 linhas principais que estão nas escolas por aí. As duas linhas de cada uma se comunicam muito bem, são muito próximas, mas com ênfases diferentes. E essas 4, de alguma forma, de algum jeito, estão por aí, regem a educação. Você vai encontrar professores, ou escolas, ou currículos, ou profissionais, ou linhas de pensamento que vão passar por essas 4. E é importante nos concursos públicos você entender o que cada uma foca e qual é o objetivo de cada uma, para que você possa diferenciar, selecionar, acertar a questão e até na hora de chutar, você saber o porquê que você está chutando. Espero que vocês tenham gostado, gente. Quem conseguiu gostar, está conseguindo acompanhar aqui as aulas, quem puder dar um like, seguir o canal, indicar para amigos, é muito importante que a plataforma cresça. Visite a nossa plataforma na rede vizinha, @ideiasescolas.
Qualquer coisa, estamos à disposição aqui nos aplicativos para tirar dúvidas. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.